Estamos nos colocando, Senhor, amém? Amém. Louvamos a Deus por a oportunidade de mais uma vez estarmos na presença do Senhor. Eu estou bastante gripado, garganta inflamada, ou seja, ele está sendo um pouco mais pausado hoje, forçar tanto a garganta, que está arranhando bastante. Eu espero que o Senhor vai nos dar graça. Transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Amém? Louvamos a Deus por tudo que foi dito, por tudo que foi falado nessa noite. Temos a certeza que o Senhor está neste lugar. Amém. Temos a certeza que Ele se faz presente, que Ele habita no meio dos louvores, e temos a convicção que a presença do Seu Espírito levantou em nossas vidas e nesse local nessa noite. Amém. Você precisa abrir sua Bíblia comigo no livro de Jonas, bem conhecido dos irmãos. É um livro pequeno, de apenas 4 capítulos. Vamos sobre a história de Jonas. E vamos ver o que o Senhor tem a falar aos nossos corações nessa noite. Jonas capítulo 1, estou lendo do versículo 1 ao versículo número 17. Jonas foge do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e corre contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus. E lançavam ao mar a carga do navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: como podes dormir? Levanta-te, invoca ao teu Deus. Talvez assim ele te livre de nós e não pereçamos. Então disseram cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E então me disseram: declara-nos tu agora, por que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? E respondeu ele: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor. Eles disseram: o que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque eles tinham contado. E disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva agora e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens temavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeu, pois, este homem ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Mas o Senhor deparou um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém. Louvado seja Deus. Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Palavra bem conhecida dos irmãos, mas creio que o Senhor vai falar um pouco aos nossos corações nessa noite. Amém. A palavra nos fala aqui, é bem clara, em tudo aqui que eu li, que havia o profeta Jonas, que era o profeta chamado por Deus. Ele recebeu uma ordenança vindo da parte
né? Ele recebeu uma ordenança que ia para ele ministrar sobre a cidade de Nínive, que é uma cidade muito grande, é uma cidade onde o povo ali, eles eram muito ricos, porque os ninivitas, eles eram muito maus. E quando eles saíam para saquear as cidades, eles matavam os animais, eles saqueavam todos os bens, matavam homens, mulheres, e como castigo, eu lembro por ano, e eles pegavam algumas pessoas presas e arrancavam o couro das costas, passavam sal grosso nas costas das pessoas, penduravam essas pessoas de ponta cabeça e espancavam essas pessoas até elas virem morrer. Então essa era mais ou menos a situação do povo de Nínive, era um povo mau. Eu já ouvi muitas das vezes algumas pessoas pregando, o pastor até talvez possa me ajudar a respeito de uma dúvida que eu tive, que eu não encontrei procurando, que disseram que os ninivitas haviam matado os pais de Jonas. Eu procurei e não encontrei nada na Bíblia dizendo isso. O senhor sabe algo a respeito, pastor? Também procurei e não encontrei. Então não vou falar que isso é verdade, que muitos diziam que Jonas não foi pregar sobre Nínive, porque os seus pais haviam sido mortos pelos ninivitas. Eu já vi isso várias vezes, mas eu nunca peguei a respeito dessa palavra, eu procurei bastante e não encontrei nenhuma referência. Mas ele temeu, ele não quis ir até lá, porque realmente os ninivitas eram um povo mau, que matavam as pessoas, que matavam os servos de Deus, que saqueavam outras cidades e que matavam todos que ali estavam. E a Bíblia diz assim que no coração de Jonas, ele pensou no seu coração: eu não vou até Nínive, eu vou fugir para Tarsis. De onde ele estava até Nínive estava mais ou menos a 800 quilômetros de distância, uma caminhada talvez que ele faria no trajeto de um mês mais ou menos. Se ele fosse fazer essa caminhada, seria o período que ele gastaria para chegar até Nínive. Só que a Bíblia diz assim que ele desceu até Jope para pegar um navio para ir totalmente ao oposto, a 3.500 quilômetros de distância de Tarsis, de Nínive, perdão. E a Bíblia diz assim que ele desce até Jope, e ali ele compra a sua passagem, adentra ali ao navio, louvado seja Deus. E ali, quando ele entra no navio, ele desce ao porão, e ali o navio sai até o rumo de Tarsis. E esse é o plano de Jonas: eu não vou fazer aquilo que o Senhor mandou. Louvado seja Deus. E quantas vezes nos dias de hoje vemos na igreja, às vezes na minha vida, no meu chamado, temos a certeza que aqui dentro cada um tem um chamado da parte de Deus. Talvez o seu chamado seja para você o maior chamado que todos temos, independente do seu cargo apegado ao Evangelho. Desse chamado ninguém pode fugir. Todo cristão que ama a Cristo, que tem certeza da sua salvação, ele quer ministrar Jesus, porque o próprio Deus em sua vida, ele faz um bem tão precioso, tão grande, que ele quer transmitir isso às pessoas. Então qualquer um, você que está sentado aqui, um dos seus chamados é pregar a palavra, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Esse é o seu chamado, independente se for uma penitenciária, se for debaixo dos viadutos, se for na Cracolândia, é para essas pessoas que Jesus veio. E muitas das vezes nós corremos, fugimos do nosso chamado. Ou às vezes Deus te chamou para o louvor, não sei. Ou às vezes Deus te chamou para estar à frente do círculo de oração. Ou às vezes Deus te chamou para a oração. Ou às vezes Deus te chamou para você suprir os necessitados da igreja. Ou às vezes Deus te chamou para você estar em hospitais, orando por enfermos. Ou às vezes Deus te chamou para você estar trabalhando com crianças. Eu não sei, dentro da casa do Senhor existem várias áreas onde Deus tem um chamado específico para a tua vida, onde dentro da capacidade de cada um você se encaixa melhor em determinadas áreas. Mas o que Deus tinha na vida de Jonas era algo específico, e em um certo momento da vida dele, ele foge daquilo que Deus tinha proposto para a vida de Jonas. E muitas das vezes o que acontece em nossas vidas, nós muitas das vezes fugimos do chamado que Deus tem para nossas vidas. Aleluia. Eu não sei qual é o teu chamado. Eu não sei para qual vocação o Senhor te chamou. Eu não sei qual é a tua vocação, o que você é melhor. Não sei em qual capacitação você é melhor para exercer uma determinada função. Mas eu tenho certeza que Deus chamou vidas aqui para fazer uma obra específica, e Deus quer capacitar a tua vida. Mas Deus fala no meu coração que muitos estão fugindo do chamado que Deus tem para a tua vida. Muitos estão se distanciando do chamado que Deus colocou a você.
Louvado seja Deus. Jonas se distancia a 3.500 quilômetros a beber do local que Deus havia determinado que ele fosse. E Deus fala aos nossos corações nessa noite: não fuja do chamado que Deus colocou na sua vida. Não fuja, aleluia, daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não fuja daquilo que Deus preparou na sua vida. Louvado seja Deus. Às vezes, querido, Deus pode até levantar outra pessoa para fazer, mas Ele vai cobrar de você. Louvado seja Deus. Às vezes, querido, você fala: eu não vou fazer, eu não tenho capacidade, isso não é para mim, eu quero ser um crente somente de banco, eu vou lá, adoro e vou embora, não quero compromisso. Querido, mas se você tem um chamado, se você tem convicção do teu chamado, começa a exercer aquilo que Deus tem te chamado, porque num certo momento das nossas vidas, às vezes Deus cobra aquilo que não fazemos, do qual fomos chamados para a obra dele. Louvado seja Deus. E Jonas, a primeira coisa que faz quando tem a certeza do seu chamado é fugir daquilo que Deus colocou na mão dele. Compra sua passagem, entra no navio, desce no porão e ali fica escondido, achando: pronto, o livro de Nínive, não vou precisar ir para lá. Acredito que o navio começa a sair, o porto de Jope vai ficando para trás, ele talvez com seu coração aliviado, dizendo: olha, eu não vou para lá, estou tranquilo. E a Bíblia diz não em que ponto, talvez, que isso começou a acontecer, mas a Bíblia diz assim que começou a vir um vento no mar, que começou a jogar aquele navio de um lado para o outro. E a Bíblia diz que Jonas estava fazendo o quê? Estava dormindo. A Bíblia diz que veio um sono profundo em Jonas, e ele ficou dormindo lá no navio. E a Bíblia diz assim que o mestre do mar, o capitão, ele começou a se desesperar com aquele vento. Ele começou a pegar as coisas que estavam no navio e jogar ao mar para aliviar um pouco o peso, para ver se o navio não afundasse. Mas aquilo não resolveu. A Bíblia diz assim que então eles começaram a conversar com o outro: olha, por que nos sobreveio esse mal? O que é que está acontecendo? Por que tudo isso está ocorrendo? Então um dos homens desce até o porão e encontra o Jonas dormindo. Louvado seja Deus. Olha, Jonas, clama ao teu Deus, porque o navio está, o vento está muito forte, a tempestade é muito grande, e certamente nós vamos morrer. Clama também você ao teu Deus. E Jonas se levanta, e a Bíblia diz assim que o vento continua a ficar mais forte, o navio bate de um lado para o outro, as ondas começam a ficar maiores, e o desespero é tomado de uma forma tremenda dentro daquele navio. A Bíblia vê os homens experientes no mar, totalmente capacitados para enfrentar determinadas situações, e tudo que eles poderiam fazer, fizeram. Jogaram algumas coisas no mar para aliviar o peso, mas nada daquilo estava resolvendo. E a Bíblia nos diz que aquela tempestade veio ao navio por causa de Jonas, que estava fora da presença de Deus. Aleluia. Muitas das vezes, queridos, a tempestade que passamos porque saímos da vontade de Deus. Entenda isso. Muitas das vezes passamos por determinadas coisas porque temos um chamado e fugimos daquele chamado que Deus nos colocou. Às vezes situações são permitidas na nossa vida, tempestades, passamos por elas porque saímos da vontade de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. E mais uma vez eu fiz ao teu coração: não espere a tempestade ficar difícil, não espere a tempestade chegar, não espere a tempestade começar a te jogar de um lado para o outro, para onde você olha e você não vê condições. Volte para a presença de Deus, entre na presença de Deus, entre no chamado de Deus, para que a tempestade não te apanhe no meio do caminho. Louvado seja Deus. Muitas das vezes somos teimosos, temos convicção do nosso chamado, temos certeza de que Deus é na nossa vida, mas não exercemos o chamado que Deus nos chamou, não exercemos aquilo que Deus nos chamou. Louvado seja Deus. E para resumir um pouco, a Bíblia diz assim que então eles tiraram sorte, e a sorte caiu justamente sobre Jonas. E ele começa a dizer, os seus tripulantes perguntam para ele: olha, quem és tu, de onde vem? E ele diz: olha, eu sou o servo de Deus. Louvado seja Deus. E ele sabia qual era o motivo daquele vento. E ele disse assim: olha, pode me jogar no mar, porque certamente a tempestade vai passar.
E foi dito e feito. A Bíblia diz assim, só que no momento que eles souberam que Jonas era um homem de Deus, eles temeram em jogar o servo de Deus no mar. Mas Jonas insistiu com eles: não pode me jogar, porque certamente esse vento e as ondas vão se acalmar. E assim fizeram: pegaram Jonas, levantaram Jonas e jogaram Jonas dentro do mar. E a Bíblia diz que no instante que ele é lançado ao mar, aleluia, a tempestade se acalma. Louvado seja Deus. Eu entendo que quando Jonas é jogado dentro do mar, eu entendo ali como Deus está trabalhando para trazer Jonas novamente para a vontade, para o centro da vontade de Deus. Sabe por que eu entendo isso? Porque a Bíblia diz que havia um grande peixe aguardando nas possibilidades daquele navio, para quando Jonas fosse lançado dentro da água. Eu vejo Deus preparando um grande peixe para engolir Jonas e ele ficar nas entranhas do peixe por 3 dias e 3 noites. E o que eu entendo com isso é que quando o crente volta a estar entrando na vontade de Deus, a tempestade é cessada. Aleluia. Talvez você está vivendo um momento onde você não está entendendo, mas eu quero te dizer nessa noite que quando você voltar o teu pé para o caminho que Deus passou para você, a tempestade vai cessar. Glória a Deus. Aleluia. Eu não quero julgar você ou dizer para você que você foi chamado para isso ou para aquilo. No seu coração você tem esse chamado. Louvado seja Deus. No seu coração você sabe para que Deus te chamou. Então, querido, eu te convido nessa noite a você clamar a Deus e dizer: Senhor, testifica realmente o meu chamado nessa noite, para que eu possa voltar a estar no centro da tua vontade e agradar ao teu nome. Aleluia. Querido, se nessa noite, em nome de Jesus, clame a Ele vai testificar no seu coração qual é esse chamado e vai te dar condições para que você exerça esse chamado com excelência para a glória do nome de Deus. Não fuja lá, Tarsis, vai para Nínive, ainda que você ache que mais esteja difícil. Deus é na tua frente, Deus vai ser na tua frente, Ele preparou todas as coisas. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Outra coisa que eu entendo, que quando o crente sai da presença de Deus, ele começa um declínio na sua vida. Todo crente que sai da presença de Deus, sai da vontade de Deus, ele começa a declinar na sua vida. Louvado seja Deus. Ele recebe a profecia, a Bíblia diz que ele desce para Jobe. De Jobe, ele desce para o porão do navio. Do navio, ele é lançado nas profundezas do mar. E do mar, ele é engolido pelo peixe e fica 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. Louvado seja Deus. Eu não sei se você está no porão, se você está descendo para Jobe, ou se você já está dentro do ventre da babeira, dentro do grande peixe. Aleluia. Mas eu quero dizer algo para o teu coração nessa noite. A Bíblia diz assim que quando Jonas estava dentro das entranhas do grande peixe, ali ele clamou ao Senhor. Aleluia. Ele reconheceu, ele viu que ali Deus tinha um chamado para a vida dele. Acredito que quando Jonas estava ali no mar, as ondas engolindo ele de um lado para o outro, certamente ele disse em seu coração: chegou o meu fim. Por que eu fui desobedecer a Deus? Eu devia estar dentro da vontade de Deus. Eu devia ter ido para Nínive, que talvez nada disso teria acontecido, porque se ele fosse para Nínive, ele teria que ir a pé, não estaria enfrentando o mar. Mas só que Deus ainda surpreendia Jonas ali. Ele prepara um grande peixe para engolir a vida dele. E ali ele permanece 3 dias nas entranhas do peixe. Só que quando ele reconhece o chamado de Deus para a vida dele, ele começa a buscar. E lá no fundo do oceano, dentro do peixe, Deus usou o coração de Jonas. Louvado seja Deus. E Deus nessa noite, Ele quer ouvir o teu clamor nessa noite. Dizer: Senhor, eu quero voltar, Senhor, a estar dentro do centro da tua vontade. Senhor, eu quero estar, Senhor, dentro da tua vontade, Pai. Deus, eu quero estar, Senhor, no centro do teu querer. Senhor, me leva talvez de volta para Nínive. Senhor, eu quero estar na tua presença. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, me coloca no centro da tua vontade. Ele reconhece que se humilha ali dentro e clama a oração de Jonas ali, uma oração fervorosa.
E novamente vem a palavra do Senhor a Jonas. E ele compreende o chamado de Deus. E aí ele não volta atrás. E vai até Nínive para pegar a palavra do Senhor. Mas sabe qual era a palavra que Deus tinha para aquele povo? Era a palavra de destruição. Que Deus haveria de destruir os ninivitas. Que Deus mataria todos. Porque eles eram um povo rebelde. Porque era um povo que não fazia a vontade de Deus. Muito ao contrário. Eles matavam, eles sacrificavam pessoas. Eles matavam pessoas, destruíam vilas. E era o que Deus tinha para aquele povo. Era uma palavra de destruição. E sabe o que acontece? Jonas entra na cidade e começa a pegar ali que Deus destruiria aquele povo. E ele começa a andar. A Bíblia diz que a cidade de Nínive era uma cidade grande, acho que aproximadamente 120 mil pessoas. Mas atravessar a cidade inteira era um curso de mais ou menos 3 dias andando a pé. Era uma cidade grande. E a Bíblia diz que Jonas andou a cidade toda, proclamando a destruição de Nínive. Talvez, querido, Deus te chamou para pegar para alguém, a Bíblia que venha se converter. Talvez Deus quer colocar na tua boca uma palavra dura de conselho, de exortação. E muitas das vezes você talvez não tenha falado aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Muitas das vezes nós somos covardes, mas Senhor, por que eu, Senhor? Porque você que foi chamado. Louvado seja Deus. Às vezes o Senhor nos dá palavras duras, uma palavra talvez de exortação, e nós tememos, mas Senhor, será que isso é? Será que não é? Deus quer confirmar o teu coração, que você foi chamado para que vidas sejam salvas. E vidas são salvas quando pegamos o verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho de que se você não entrar na presença de Deus, você vai para o inferno. É o Evangelho que se você não aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, você vai para o inferno. É o Evangelho que se você não sair da tua vida de pecado, você vai para o inferno. Esse é o verdadeiro Evangelho. Não é o Evangelho de riqueza, mas é o Evangelho da cruz, onde Cristo morreu para purificar os meus e os seus pecados. Louvado seja Deus. Jonas temeu em ministrar essa palavra para aquele povo, porque certamente em seu coração ele dizia: se eu falar isso, esse povo vai me matar. Mas sabe o que aconteceu? Enquanto Jonas caminhava por Nínive, pessoas foram ouvindo o que Jonas pregava. E muitos escutavam o que Jonas estava pregando, que Deus ia destruir Nínive. Então o povo da cidade correu até o rei e disse assim: rei, tem um certo profeta aí dizendo que a cidade de Nínive, daqui 40 dias Deus vai destruir o povo. Deus vai destruir a cidade inteira, vai morrer todo mundo. Aproximadamente 120 mil pessoas seriam mortas, segundo a palavra que Deus tinha colocado no coração de Jonas. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia diz assim que então o rei se arrependeu de todos os malefeitos que tinha feito e colocou todo o povo de Nínive. Ele colocou um decreto que todo o povo de Nínive tirasse as suas roupas, se vestisse de saco, e todos ficariam 3 dias em jejum total, tanto os homens, mulheres, crianças, animais. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que então o rei coloca esse decreto e todos entram no jejum. E quando passa o final desse jejum, a Bíblia diz que Deus traz outra mensagem ao coração de Jonas: que Deus não faria mais mal ao povo de Nínive, porque havia aceitado, louvado seja Deus, o arrependimento daquele povo. Louvado seja Deus. Olha como Deus faz, querido. Quando o povo ali não tinha conhecimento nenhum de Deus, em 3 dias eles se convertem, jejuam, aceitam que são pecadores, que precisam da misericórdia de Deus, entram no propósito de jejum, se consagram a Deus. Deus, no mesmo instante, olha do céu, vê o arrependimento do povo e traz restauração àquelas vidas. Aleluia. Louvado seja Deus. Maravilhoso. Talvez, querido, você ache no seu coração que você tem que pegar é algo muito duro, mas eu quero te dizer que é na verdadeira palavra de Deus que Deus vai resgatar vidas através daquilo que
entregue a verdadeira palavra de Deus. Aleluia. Talvez se Jonas chegasse lá e dissesse assim: olha, continua do jeito que vocês estão, pode continuar matando, Deus está se agradando. Talvez o povo, aquela mensagem não chegaria ao coração, o povo acharia que estaria tudo bem, e o castigo viria e todos seriam mortos. Mas mesmo na palavra dura, quando ela vem da parte de Deus, o próprio Deus, ele se responsabiliza para que aquela palavra se cumpra. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Só que Jonas ele ficou chateado quando Deus mudou os planos a respeito daquele povo. A Bíblia diz que ele ficou indignado: mas Senhor, eu passei tudo isso, eu tentei fugir, fiquei 3 dias no ventre do peixe, voltei em terra, vim andando para cá, não sei o que você mandou, e agora você vai mudar, meu Senhor, por quê? Aleluia. Em tudo que passamos, existe a vontade e o querer de Deus em nossas vidas. Não quero entender Deus, querido. Só faça e esteja você realizando o chamado que Ele colocou nas suas mãos. Esteja dentro do chamado que Deus colocou nas tuas mãos. Não queira você entender Deus. Se nós não queremos entender Deus, muitas das vezes nós vamos ficar malucos e não vamos compreender Ele. Mas esteja somente no centro da vontade de Deus, porque a vontade dele é perfeita e eficaz para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Jonas teve momentos da vida dele. O primeiro momento, o passo da vida dele foi ele fugir. Outra coisa que aconteceu com Jonas foi ele ter ficado dormindo. Ele teve um momento de preguiça. Outro fato que aconteceu com Jonas foi o medo. Por isso que ele fugiu de Tarsis, fugiu para Tarsis e não quis ir para Nínive. Muitas das vezes tudo isso acontece conosco. Tentamos fugir, aí tomamos aquele momento de preguiça, quando vemos Jonas dormindo lá no navio, achando que estava tudo tranquilo. Louvado seja Deus. Aleluia. Temos os nossos momentos de medo, mas não saia da presença de Deus. Não fuja você do seu chamado. Esses dias eu peguei aqui a respeito de Elias, sobre a viúva, e se nós formos ver um pouquinho à frente, o capítulo 19 de 1 Reis, nós vamos ver ali que Elias vence ali os profetas de Baal, e a Bíblia diz que Jezabel manda um mensageiro até Elias para dizer que em 24 horas ele estaria morto. Ele acabava de vencer os profetas de Baal, clamado a Deus, Deus havia respondido, aleluia, o holocausto, o chamado dele com fogo, a oração dele com fogo. Mas só que quando ele ouviu uma mensagem adversa, ele temeu e fugiu para a caverna. E ali ele ficou escondido. Vamos ver Davi, a mesma coisa quando ele estava fugindo de Saul. Tinha chamado, tinha o Espírito de Deus, mas por medo também se escondeu na caverna. Louvado seja Deus. Não sei se você está talvez como Elias, como Jonas, talvez dentro do porão, ou como Elias dentro da caverna. Mas Deus está convidando o crente nessa noite para sair do porão, para sair da caverna e entrar no centro da vontade de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Se enquadre nessa noite a estar no centro da vontade dele, porque a vontade do Pai ela é perfeita e agradável em nossas vidas. Amém? Que o Senhor possa ter falado no seu coração nessa noite. Eu quero só deixar um versículo que se encontra em Isaías 41, versículo de número 10. Para você que tem convicção do seu chamado e talvez está escondido na caverna ou dentro do porão. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Não temas, eu sou contigo. Nem te assombres, porque eu sou teu Deus. Glória a Deus. Então, filho, se põe de pé nessa noite. Entre no centro da vontade do Pai e deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer a vontade dele na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Assim eu quero agradecer essa oportunidade. Amém? Que Deus possa ter falado ao teu coração. Que você possa ter entendido a palavra do Senhor nessa noite. E que
você possa se voltar ao centro da vontade de Deus, porque ela é perfeita e agradável em nossas vidas. Amém? Assim que nós podemos, com essa doutrina nova, em nome de Jesus.